Quantas vezes, na tentativa de ajudar, a gente acaba fazendo pelo outro aquilo que ele já pode fazer sozinho? Na escola, em casa e mais tarde no trabalho, essa linha entre apoio e excesso pode definir o tipo de adulto que estamos formando. Hoje vamos falar sobre autonomia ou a falta dela e os impactos reais disso na vida e na carreira. Audio Jungle. Audio Jungle. Para esse bate-papo ser ainda mais rico, convidamos Alexandre Cury, mentor de carreira, treinador de executivos, ex-executivo da Ford, Visteon e Brose por mais de 25 anos. Seja muito bem-vindo ao Honeycast. Obrigado, prazer estar aqui. É um tema de suma importância para a gente do mundo corporativo, porque a gente consegue preparar melhor os jovens, para chegar. E hoje em dia a gente está tendo muitos problemas dessa adaptação, quando os jovens saem da bolha familiar, vêm para o mercado de trabalho, que é o que eles vão passar mais de 80% da vida. Então, eu acho que essa transição, quanto antes a gente começar a trabalhar, melhor. A gente vive os dois mundos aqui, porque a gente se preocupa com os alunos e tem a vivência com os alunos e também os colaboradores. Então, a gente acaba também vivenciando um pouco essa dor das empresas que a gente sabe que hoje existe. Alexandre, na sua experiência com jovens profissionais e executivos, como que você percebe o impacto de uma educação com excesso de intervenção de adultos? O problema é quando o jovem chega no mercado de trabalho, a gente sente muita falta de autonomia. Se criou uma dependência muito grande do jovem para com os pais, que a adaptação sempre existiu. Um ajuste que você faz ao sair da bolha familiar e ir para o mercado de trabalho. Mas o que a gente percebe é que esse ajuste, essa adaptação, ela está muito mais lenta e dolorosa, tanto para as empresas quanto para os jovens que chegam no mercado de trabalho. Então essa dependência acaba causando um outro efeito colateral, que o líder, para fazer a adaptação, para ajustar, ele tem que se tornar meio que um líder pai. E líder não é pai. Então isso causa muitos problemas para a empresa. Fora isso, gera ainda alguns outros problemas para o jovem, enquanto resultado que ele tem que gerar na empresa. Por exemplo, se ele não tem autonomia, ele tem baixa capacidade de tomada de decisões. Você entra na empresa e é exatamente isso que a empresa espera de você, que a cada dia você vai tomar decisões, e o jovem tem muita dificuldade em tomar as decisões, então ele trava. Aí quando ele trava, tudo trava, todo o processo trava, ele depende do chefe, então isso começa a complicar muito, Fora isso, o jovem, quando ele não tem essa autonomia, ele tem muita falta de flexibilidade, de adaptabilidade. Por quê? Ele não está habituado a ser contrariado. No mundo corporativo, a gente precisa estar muito adaptado, porque o mundo muda muito, a empresa ela é muito dinâmica. A tecnologia avança muito rápido, a empresa precisa se adaptar. As questões econômicas do ambiente mudam muito, principalmente no Brasil. A empresa precisa se adaptar. O concorrente tem uma iniciativa diferente, a empresa precisa se adaptar. Politicamente mudou esse ano, por exemplo, ano de eleição, muda todo o cenário. Se o jovem não tem essa adaptabilidade, essa flexibilidade, ele não consegue se ajustar às mudanças que são as mudanças naturais, Porque nada disso que eu falei não é a exceção. É a regra, não existe estabilidade. A gente tem uma coisa muito importante dentro das empresas, que é o que eu chamo de visão estratégica, que é o enxergar o todo. Você dentro da empresa não é uma parte isolada. A empresa não funciona como células isoladas. A empresa funciona com todo mundo trabalhando em conjunto. A falta de autonomia que a gente tem nos jovens impede eles de aprenderem a fazer isso, a trabalhar em conjunto, a trabalhar colaborativamente. Por quê? Porque ele nunca teve opinião contrariada, ele nunca teve que argumentar, negociar. E eu levo o problema, não levo o problema com as possíveis soluções só para validar de repente. O gestor, ele só contrata alguém para resolver um problema. Por quê? Porque se não tem problema, você não contrata ninguém. Se o profissional não tem capacidade de tomar decisão, ele não consegue resolver problema. E dentro da escola também, a gente percebe muito isso, O momento que os adultos, sejam os pais ou os educadores, que até a gente precisa ficar alinhando muito com a equipe, se não estão passando dessa linha de tirar a autonomia
da criança. Ela entende que sempre tudo que aparecer é alguém que vai resolver. Exato. E não ela. A gente já teve que colocar a regra aqui que, olha, nenhum pai mais vai trazer trabalho que aluno esqueceu em casa. Tinha data para fazer o trabalho, a lição. Precisa entregar para o professor, não fez, vai ter a consequência justamente para poder aprender com isso. Porque se sempre tiver uma solução, a hora que ele for lá trabalhar, ele vai achar que, eu não fiz isso, mas alguém vai resolver. Não tem nem aquela sensação de falar, putz, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou passar por essa situação, né? Porque é o desconforto que faz você sair da zona de conforto e buscar uma solução. Se você não traz desconforto, não permite que o jovem tenha esse desconforto, como que ele vai aprender a fazer isso? Porque isso não é uma coisa que você nasce, não é um dom, não é um talento. É uma coisa que você aprende. E a questão do tempo também é uma coisa que eu observo muito, né, nos currículos hoje em dia. A questão do tempo, porque assim, eles desistem muito rápido do desconforto, né? Então, entrei, mas não me adaptei, mas essa não adaptação, às vezes é 1 mês, 3 meses. Fiquei lá 3 meses, mas não me adaptei. Poxa, mas 3 meses a gente ainda está se adaptando, né? Ainda está conhecendo. Quando a gente fala de tarefas, prazos, esquecimentos, são situações simples, mas que ensinam muito, né? Como que você acha que esses comportamentos aparecem depois no ambiente corporativo? Olha, eu nem acho que é simples. Eu acho que é extremamente sério, porque isso aparece no mundo corporativo como falta de comprometimento, falta de engajamento. Eu tinha um lema com as minhas equipes, que era sempre o seguinte, prometeu, cumpre, se comprometeu, entrega, porque eu acho isso uma questão de integridade. Isso eu já vi acontecer, um atraso de 1 dia, a empresa perdeu o prazo com o cliente, perdeu um negócio de milhões de dólares por conta disso e a empresa não conseguiu se recuperar dessa perda porque dependia desse faturamento para sobreviver. 2 anos depois a empresa quebrou. E por conta disso, dentro da empresa, existe um rigor muito grande com esse tipo de coisa. Se você não entende o como a tua parte, o teu trabalho, ele tem impacto no todo, você pode causar consequências desastrosas. Então, quando a gente tolera esse tipo de atraso, esse tipo de desvio, a gente, na verdade, está moldando a personalidade da criança, do jovem, para que, olha, pregar os seus compromissos não é tão importante assim. Não, sempre tem uma flexibilidade. E não tem. A gente precisa ser severo nesse tipo de coisa. Para que no futuro a gente ajude, né, a formar um ser humano íntegro, né? Um ser humano responsável, íntegro. E eu, como executivo, é isso que eu quero, né, na minha empresa. Ao mesmo tempo, eu acho que isso é um processo, né? Porque a gente vê algumas famílias muito rígidas em relação a isso, que não permitem o erro da criança, e outras muito flexíveis. E eu acho que o meio do caminho é a gente entender que isso é um processo, que eu quero chegar nisso e que para eu começar eu não posso exigir o erro zero aqui no início do processo, porque tem que entender que o erro faz parte, que o erro ensina, para poder construir essa responsabilidade. Isso depende de mim, o que eu posso fazer para me precaver, para me antecipar, se isso acontecer, qual é o meu plano B, né? Para poder construir toda essa habilidade, chegar lá no final do processo e ser uma pessoa de fato responsável e comprometida. Eu acho que a linha, que é uma linha importante e que eu acho que pouca gente usa, que é onde você pode ser flexível e onde você não pode, é nas consequências que aquele atraso vai causar. Então, por exemplo, poxa, tem um avião para pegar. Um atraso, não vai dar. Vou perder o avião. Então, não existe flexibilidade nesse ponto. Jantar com os amigos, uma festa que eu vou. Não, tá bom, um atraso de meia hora não tem impacto nenhum. Então, aqui eu vou ser flexível. Mas sempre trazendo a consequência. Alexandre, hoje a gente vê muitos jovens com dificuldade em lidar com as frustrações. Como que você acha que isso impacta diretamente a performance e o crescimento profissional desse jovem? Eu acho que o maior valor de um profissional está justamente ligado em aprender com os erros. Porque as coisas dentro da vida normal,
elas vão dar errado. O Peter Drucker costumava dizer que a cultura engole a estratégia, né? O café da manhã, né? Exatamente. Por que isso? Você pode fazer a estratégia que for, vai dar alguma coisa errada. E se quando dá errado, você não é capaz de aprender com aquilo, mudar a forma de fazer, fazer de novo de outro jeito, pensar no que você vai fazer, não ganha a experiência que você precisa. Porque a experiência vem justamente do quanto você consegue aprender com os erros ao longo da sua vida. E à medida em que você aprende com os erros, você desenvolve mais resiliência, né? Porque no final das contas tem sucesso quem não desiste. Na verdade é construir essa mentalidade desde pequeno, que é fazer até dar certo, né? Inteligência emocional não é não sentir. Você vai saber sentir. lidar. Você vai sentir a frustração, você vai sentir a tristeza, você vai sentir a raiva. A questão é o que você faz a partir desse momento. Tá tudo bem você se sentir frustrado, você ficar triste. Em quanto tempo você levanta, sacode a poeira e vão para a próxima, porque é isso. Na escola a gente tem várias situações desse tipo que é justamente para o aluno aprender a lidar com essas situações. O encontro esportivo é um exemplo disso. Às vezes começa ruim, as crianças começam a querer desistir porque já sabem que se já começou com uma pontuação ruim, é porque não vai dar certo lá no final. E a gente tenta trabalhar muito isso com eles, e até tem um momento que a família entra participando para ajudar na pontuação, e a gente tenta colocar a família nisso para passar essa mensagem para eles de que não é porque o azul começou lá no final que o azul, no fim das contas, vai ser o último colocado, né? Que o quanto isso depende de todo o processo e do quanto eles vão se envolver. E se desistir, com certeza perdeu, né? Com certeza. Porque Essa é uma certeza. Exatamente. Preocupa muito quando a equipe começa muito bem. Por quê? Isso aconteceu com o Brasil várias vezes, em várias Copas. Uma coisa que dá ruim no jogo, eles não sabem lidar com aquilo. E aí, perde. Pensando no futuro do trabalho, quais são as principais características, na sua opinião, que diferenciam os profissionais que se destacam, principalmente quando a gente está falando de autonomia e de responsabilidade? Hoje eu acho que o que faz a grande diferença dentro das empresas são as competências comportamentais, emocionais, sociais. Eu acho que isso faz toda a diferença do mundo. Não são mais as competências técnicas, porque as competências técnicas, elas são relativamente fáceis de se desenvolver. Tem muito recurso para desenvolver essas competências. Fáceis e rápidas também, né? Na minha opinião, né? Porque a comportamental ela é mais difícil. Exatamente. E as comportamentais, elas partem da pessoa querer desenvolver. Hoje o que a gente observa nas empresas é que as pessoas que crescem, que chegam aos cargos mais altos, não são nem de longe as mais capacitadas tecnicamente, mas são as que têm o maior domínio das competências comportamentais, emocionais, sociais, né? Então, comunicação, como gerenciar conflitos, como lidar com pessoas difíceis, porque isso vai acontecer, a tua capacidade de influência. Hoje, mudou muito o perfil de liderança, né? O perfil do líder em relação a 5, a 10, a 20 anos atrás, quando eu comecei mais de 30 anos, é muito diferente, porque naquela época a estrutura hierárquica das empresas era uma estrutura de poder. Então, o chefe manda. E naquela época ser líder era fácil, só tinha uma regra: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Era muito na questão da obediência, né? E hoje... Hoje não funciona, nem com nossos filhos. Exato. Certo? Então, hoje a estrutura hierárquica das empresas, ela não é mais uma estrutura de poder. Ela é uma estrutura de influência e facilitação. O líder hoje é um grande facilitador. Ou seja, se eu preciso que as pessoas façam alguma coisa, cheguem a um determinado objetivo, cumpram determinada tarefa, eu tenho que ser capaz de influenciar essas pessoas, não adianta mais mandar. Que é muito também do que os pais precisam hoje em dia, porque a gente já entendeu que aquele jeito de lidar com o filho, de eu mando, você obedece, afasta mais do que aproxima, e aí traz algumas consequências sérias para o vínculo, né? O que a gente não quer. Que a gente é uma geração que veio um pouco disso, então a gente quer um tipo de relação diferente. Conseguir influenciar o filho
depende muito do exemplo que eu dou. E a gente percebe muito isso nas crianças, né? Do quanto eu consegui desenvolver essas habilidades no meu filho, eu também preciso saber lidar com frustração, saber lidar com conflito, saber me comunicar bem, porque as crianças percebem isso. E isso é sempre um processo de desenvolvimento. De longe, não sou especialista em educação nem nada disso, mas é uma coisa que eu sinto falta, né, desse desenvolvimento desde cedo, porque você pode trabalhar comunicação, negociação, gerenciamento de conflitos Desde criança. muito, muito cedo. Eu gostaria muito de ver as escolas trabalhando nisso, mas é difícil porque você tem que primeiro mudar a sociedade, os pais têm que mudar. É só você ver qual é o ranking das que são consideradas as melhores escolas de São Paulo, do Brasil. Você vai ver que lá na grade não existe absolutamente nada desse tipo de habilidade. Aí eu te digo, como executivo, eu não quero receber um profissional assim, entendeu? Porque para mim isso não adianta, isso não me resolve o problema. E aí você aplica o que vai ser 20% da vida da pessoa, focada toda nisso, e o que vai ser os 80% não tem absolutamente nenhum tipo de relevância. A gente tem um exemplo de um ex-aluno que hoje é pai de aluno nosso, a gente já está nesse momento, e outro dia a gente estava conversando, ele fez engenharia e tem sucesso aí na carreira, e ele estava contando um pouco do sucesso que ele teve quando ele entrou nessa empresa, que era justamente pela habilidade que ele tinha de comunicação. E aí ele falava assim, para mim, eu não entendia por que o pessoal tinha tanto medo de fazer reunião com um líder, com uma pessoa que não era ali muito do dia a dia. E eu aqui na escola, porque a gente tem uma relação muito aberta com os alunos, agora mesmo eles tinham acabado de entrar para fazer uma entrevista, porque eles têm esse tipo de atividade, né? Ah, tem que fazer uma entrevista e sai pela escola e faz entrevista com a pessoa da limpeza e também entram na sala da diretora se a porta estiver aberta e estiver tudo certo. E aí ele falava, eu vivia aqui na sua sala fazendo reunião com vocês, às vezes só trazendo alguma coisa, então para mim era uma coisa normal fazer reunião com liderança. Então o quanto ele não desenvolveu a habilidade de comunicação dele, porque ele tinha essa abertura de comunicação tanto na escola quanto na família também, né? Quantas famílias eu já não ouvi dizendo, eu preciso colocar numa outra escola porque ele se sente muito à vontade nesse ambiente, porque ele parece que está na casa dele, mas o quanto eu se sentir à vontade não favorece essa habilidade de comunicação, por exemplo, de que eu posso me comunicar com quem eu quiser, desde que eu saiba fazer isso. Para fechar, que mensagem que você deixaria para os pais e educadores que muitas vezes, por amor, acabam fazendo demais pelos filhos? Aquilo que a gente menos quer na vida é errar com o filho, mas a gente erra muito. Eu tenho 4 e quando eles crescem a gente vai vendo algumas coisas, a gente fala assim, aqui eu errei, por isso que ele está sofrendo nesse ponto. Então não é uma coisa consciente, mas a gente erra mesmo sem querer. Eu acho que a gente também, como pai, a gente precisa também se permitir errar. Sim. Porque senão como é que a gente vai aprender? Exatamente. A gente nunca vai ser bons pais se a gente não errar e aprender, porque é parte da experiência que a gente tem, né? A gente, quando é pai a primeira vez, nunca foi pai, como é que você vai ser? Com o segundo filho é sempre mais tranquilo, Exato. né? Então, o que eu deixaria de mensagem é que muitas vezes a gente precisa deixar o jovem perceber que existe mais além daquela bolha. E é o que você falou, é nossa intenção, todo mundo quer proteger, quer evitar que os filhos passem por aquilo que a gente passou, evitar que os filhos sofram. Claro, é natural de qualquer pai. Mas a gente tem que entender que existe um limite para que a criança não esteja num lugar que não é a vida, não é a realidade, né? E aí eu já escutei isso de algumas pessoas falando, não, aqui é assim, quando for para a realidade, quando ele for, aí ele vai conhecer a realidade. Só que a dor que ele vai sentir, toda a dor que você poupou para ele ao longo da vida inteira, ele vai sentir em dobro. Ele vai sentir em dobro de uma vez. E muitas vezes é muito difícil para ele se recuperar desse, porque o baque é muito grande, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho é quando a gente começa a conhecer o que é a vida, o que são as pessoas, que a gente não pode confiar em qualquer um porque a coisa lá no mundo, lá fora é feia. A gente precisa fazer isso com bastante cuidado,
para que a gente possa formar, né? Preparar as pessoas, entender, né? Não esconder, não filtrar tudo, mostrar como as coisas são, um alto nível de proteção, obviamente, porque nós somos pais, mas mostrando um pouquinho, formando um pouquinho, deixar a criança sofrer um pouquinho. Mesmo que a gente sofra, né? Deixa sofrer. A gente sofre junto, mas... E vai ter, por exemplo, que nem você falou, não trouxe o trabalho. O pai não traz o trabalho. Puxa, mas... Coitado, né? Ele esqueceu, foi uma coisa... Mas é uma coisa que está num ambiente controlado. Existe a consequência, mas ela não é uma consequência tão grave, mas ela vai ensinar muito. Obrigada. Eu que agradeço. O Honeycast é produzido todo mês com temas diversos que apoiam nós, pais, no desafio de educar. Estamos no Spotify, no YouTube, no blog e também no Instagram. Até a próxima!